Me chamo Luiz Henrique Silva Vogado, sou aluno do doutorado em Ciência da Computação, Associação UFMA e UFP, sobre a orientação do professor Dr. Rodrigo de Mello Souza Veras, e hoje irei apresentar meu projeto de doutorado intitulado Metodologia para o apoio ao diagnóstico em exames de raio-x de tórax, em parceria com a empresa Maida Health. Bom, aqui temos um pequeno sumário com os principais pontos a serem tocados na apresentação: introdução, objetivo, materiais e métodos, os resultados preliminares, assim como discussões e achados e, respectivamente, os trabalhos futuros, né, os próximos passos. Bom, o exame por imagem é uma das principais ferramentas eficazes no diagnóstico de doenças. Dentre eles, nós temos o raio-x, que é uma técnica de baixo custo e fácil operação, e o raio-x ele está presente em muitas regiões em desenvolvimento ou então de difícil acesso, por exemplo, aqui no nosso Nordeste, nas regiões mais inóspitas, e é comumente utilizado como um diagnóstico preliminar, permitindo que o especialista, o médico radiologista, consiga observar diversas patologias que geralmente são dificilmente rastreáveis sem exames invasivos, né? sem abrir a pessoa. Bom, o raio-x de tórax ele pode apresentar inúmeras patologias. E essas patologias elas são registradas por meio de laudos por médicos especialistas, geralmente radiologistas. E dentre essas patologias nós temos principalmente a pneumonia, que são, no caso, as mais encontradas: pneumonia, tuberculose, pneumotórax, nódulos, cardiomegalia, derrame pleural, entre outros, certo? Os sistemas de auxílio ao diagnóstico, eles atualmente são implementados para auxiliar os especialistas nessa tomada de decisão. Eles conseguem, por meio de inteligência artificial ou de processamento de imagem, no caso de imagens médicas, proporcionar um diagnóstico rápido e menos suscetível ao erro, certo? Com uma boa precisão. Então, nesse contexto, nós temos aqui dois exemplos de exames de raio-x de tórax, sendo o exame A o exame normal, né, a pessoa saudável, e o exame B é uma pessoa com alguma alteração, certo? Nesse contexto, o objetivo do trabalho é utilizar a inteligência artificial, né, propor uma metodologia por meio de sistemas CADs, para o desenvolvimento de sistemas CADs, para o diagnóstico de exames de raio-x, certo? Então, nós temos inúmeras doenças, inúmeras patologias que podem ser diagnosticadas, e por meio do sistema CAD nós podemos prover um auxílio ao médico. Bom, nesse trabalho nós avaliamos ao todo 301 e 49 mil imagens, certo? Sendo que para raio-x de tórax nós podemos observar duas principais divisões em um exame, né? O exame ele sempre consiste de uma imagem PA ou AP, posterior anterior ou antero-posterior, se eu não me engano, e imagens de perfil quando solicitado pelo médico. Ou seja, nós utilizamos a base do Apvida para desenvolver nosso método. Na base do Apvida e também na base do São Francisco, que é outra rede de hospitais, nós temos ao todo 120 mil exames normais frontais, né? 71 mil anormais frontais, 78 mil normais de perfil e 29 mil anormais de perfil. Ou seja, nós observamos aqui um desbalanceamento, obviamente porque exames de raio-x geralmente são exames de rotina, né? Realizados por médicos, então com certeza deve haver um maior número de pessoas saudáveis. Então, pessoas com alguma alteração geralmente se encontram em UTI ou então em pós-cirúrgico, certo? Então, ao todo, nós temos essa quantidade de dados aqui, de 300 mil, sendo que somente do Apvida nós temos 236 mil. Ou seja, nessa base de dados, nós temos uma boa quantidade de exames, mesmo desbalanceados, que devem nos auxiliar na construção de um modelo mais confiável e capaz de generalizar novos exames. Bom, a nossa metodologia proposta ela consiste principalmente no uso de redes neurais convolucionais, que são redes neurais que recebem imagens como entrada, e a partir disso elas conseguem treinar extraindo essas características ao longo das camadas, e no final ela vai conseguir aprender e vai conseguir nos dar um resultado por meio de probabilidades, se aquela imagem ela tem uma probabilidade de ser normal, uma probabilidade de ser anormal, certo? Na literatura, existe um limiar que define o que é normal e o que é anormal, e geralmente esse limiar é de 0,5, considerando que uma probabilidade vai de 0 a 1, sendo 0 a probabilidade de ser anormal e 1 a probabilidade de ser normal. Então, na nossa metodologia proposta, nós realizamos diversos passos para garantir que a imagem será devidamente pré-processada, terá sua incidência classificada. A incidência, no caso, é se a imagem é frontal ou perfil, ou então
proveniente de outro exame por imagem, como aqui no caso um exame de seios da face. No caso, ao nos depararmos com imagens de outros exames, a nossa metodologia indicará um erro, sendo frontal, ela irá ser classificada de acordo com a sua qualidade, porque cada imagem de raio-x tem uma qualidade de acordo com a máquina, certo? Então essa qualidade ela pode ser limitada, ela é limitada, ou seja, o médico não consegue emitir um laudo com a qualidade daquela imagem, e a gente, na metodologia, conseguimos verificar essa qualidade, e a partir disso, nós iremos classificar as imagens de acordo com a sua incidência em frontal ou perfil, e iremos emitir um resultado, que pode ser normal ou anormal, certo? São as duas classes. No entanto, nós também conseguimos emitir uma dúvida, utilizando o fator de confiança, o limiar que eu mencionei anteriormente. Prosseguindo aqui, nós temos, se um exame for considerado anormal, nós temos uma arquitetura que detecta COVID para emitir alertas, ou seja, nossa metodologia ela funciona num fluxo de cascata. Então, ela primeiro classifica em normal e anormal e depois classifica com a presença ou não presença de COVID. Bom, nós utilizamos algumas métricas para avaliar essa metodologia. Essas métricas, as principais são as taxas de auxílio, ou seja, o quanto vamos conseguir auxiliar o médico em termos de quantidade de imagens recebidas, e o erro. Nós também calculamos a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo ou precisão, que é a precisão da classe normal, e o NPV, que é o valor preditivo negativo, que é a precisão da classe anormal. Essas são as principais métricas. E aqui nós temos o melhor resultado obtido até então. Aqui na tabela pode ser um pouco confuso de verificar, mas nós trabalhamos sempre com limiares, ou seja, por exemplo, nós temos um limiar para a classe normal e um limiar para a classe anormal, ou seja, tudo que fica entre esses dois limiares, considerando o valor de 0 a 1, é considerado uma dúvida, certo? Então, nós conseguimos, ao todo, de todas as imagens recebidas, nós conseguimos classificar 43% delas com uma precisão alta, ou seja, com uma precisão acima de 98%, certo? Então, isso incluindo tanto as imagens normais quanto anormais. E o restante das imagens são consideradas dúvida, ou seja, a arquitetura, o modelo, a metodologia, não conseguiu emitir um resultado com uma precisão suficientemente boa para ser avaliada na matriz de confusão. Então nós temos aqui, para a classe normal, o valor de verdadeiro positivo, que foi de 4.701, e o valor de falso positivo, que é o nosso erro, ele é de 64. Nós também temos aqui o valor de verdadeiro negativo, que foi 3.408, e aqui o falso negativo, que foi 55. Nós sempre procuramos aumentar a porcentagem aqui, que é a porcentagem de intervenção não, auxílio ao médico, ou seja, do todo, de todas as imagens recebidas, nós conseguimos classificar 43%, fornecer esse auxílio ao médico com uma precisão bem alta, e desses 43%, nós temos 25% na classe normal, 18% da classe anormal, com um erro de 1,3% e 1,61%, tendo em vista que nós tentamos trabalhar com um erro menor que 2%. Então aqui nós temos um pequeno resumo, né? Considerando que nós conseguimos classificar de 45%, para a classe normal nós temos uma precisão de 98,62%, e para a classe alterada nós temos uma precisão de 98,39%. Certo? Então são bons resultados preliminares para a metodologia proposta. Durante a avaliação das imagens, nós observamos alguns problemas que podem gerar um aumento no erro. E um desses problemas são nódulos pulmonares, que têm uma baixa dimensionalidade, e consequentemente, com a redução da resolução da imagem original, o nódulo fica difícil de ser rastreado pela CNN, e geralmente, como o indivíduo apresenta apenas esse problema, esse exame pode ser considerado normal, ou seja, ele é anormal, depois é classificado como normal, e isso é um problema, é um falso positivo, que é o que nós queremos reduzir. Além disso, nós temos aqui também mapas de calor, onde a gente observa aonde a CNN está olhando, né, as regiões que a CNN olha ao realizar a classificação, certo? Aqui nós temos uma opacidade, aqui nós temos alguns eletrodos, e com as nossas conclusões, nós observamos que a proposta apresenta resultados com precisão acima de 98%, considerando os limiares, e para ambas as classes nós temos uma intervenção médica de 43% de auxílio, e para alerta de COVID, nós conseguimos um modelo que atinge até 99,8% de acurácia. Ainda existem algumas limitações, né, quanto à sensibilidade, e isso meio que impossibilita a detecção de alguns nódulos menores, certo? Porque o raio-x ele é um exame por imagem menos sensível que a tomografia, por exemplo, que facilmente consegue detectar os nódulos, e isso acaba sendo uma limitação do trabalho.
Bom, é isso. Eu agradeço a todos.